Era um domingo qualquer. O culto tinha sido um sucesso. A igreja estava lotada. Os louvores emocionantes, as pessoas sorrindo e aplaudindo. Saí do púlpito satisfeito, mas sem perceber que aquela seria minha última pregação do jeito que eu conhecia. Ao voltar para meu escritório, senti uma dor aguda no peito. No começo ignorei. Respirei fundo, tentei relaxar, mas a dor só aumentava. Meu coração começou a bater descompassado. Um suor frio escorreu pela minha testa. Algo estava errado. Tentei chamar alguém, mas as palavras não saíram. Tudo ao meu redor começou a escurecer. Meu corpo ficou leve. Senti que estava caindo, mas ao mesmo tempo subindo. Foi então que percebi. Eu estava morrendo. Em 2 Timóteo 4:3, a Bíblia diz: pois chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, segundo seus próprios desejos, juntarão para si mesmos mestres que lhes digam o que os seus ouvidos coçando desejam ouvir. Em determinado momento, as pessoas não darão atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos. Elas irão querer ouvir algo diferente, irão se rodear de mestres que lhes dirão o que eles querem ouvir. Portanto, o versículo completo diz: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, corrija, repreenda, encoraje com toda a paciência e ensino. Pastor David, ele esteve diante do Senhor Jesus. Ele viu o teu espírito saindo do corpo, porque ele ficou morto por 5 minutos. E durante esses 5 minutos, ele teve grandes experiências com o Senhor, aonde o Senhor revelou para ele o que estava acontecendo com ele, o que tem acontecido com as igrejas. Então, queridos, vocês possam escutar todo esse testemunho, a visão, o diálogo, o que Jesus contou para ele, o que nós precisamos como filhos de Deus, como igreja, fazermos. Estamos vivendo os sinais do fim dos tempos e muitas coisas estão acontecendo dentro da igreja. Tem acontecido na igreja. Meu nome é David Reynolds. Por muitos anos fui pastor de uma igreja que crescia mais a cada culto. As cadeiras estavam sempre cheias, os fiéis cantavam com entusiasmo, as ofertas aumentavam e os testemunhos de conquistas materiais eram frequentes. Aos olhos do mundo eu era um líder bem-sucedido, mas dentro de mim algo estava errado. Desde jovem sempre sonhei em ser um grande pregador. Eu queria tocar vidas, transformar pessoas, fazer a diferença. Fui criado em um lar cristão, onde aprendi sobre a importância da Bíblia, sobre arrependimento, santidade e o temor ao Senhor. No seminário, eu era conhecido por meu zelo pela palavra, pela profundidade dos meus sermões e pela paixão com que falava sobre a verdade do Evangelho. Mas quando comecei a pastorear minha própria igreja, percebi algo que me preocupava. As pessoas não queriam ouvir sobre arrependimento. Nos primeiros anos, tentei pregar mensagens fiéis à Bíblia. Falava sobre a necessidade de renúncia, sobre carregar a cruz, sobre abandonar o pecado. Mas pouco a pouco percebi que muitos se sentiam desconfortáveis. As pessoas paravam de vir, as doações diminuíam, os bancos ficavam vazios. E então, fiz o que muitos fazem sem perceber. Comecei a moldar minhas pregações para agradar. Não fale tanto sobre pecado. Destaque mais o amor de Deus, sem mencionar julgamento. Pregue sobre prosperidade, sobre como a fé pode trazer bênçãos materiais. E eu obedeci. A igreja cresceu, rápido. As mensagens eram inspiradoras, cheias de esperança. As pessoas saíam dos cultos motivadas, sentindo-se bem. Eu dizia que Deus queria que fossem prósperas, felizes e realizadas, mas evitava falar sobre sacrifício, obediência e arrependimento. Eu me tornei o pastor do evangelho confortável, até que veio o dia que mudou tudo. Era um domingo qualquer. O culto tinha sido um sucesso. A igreja estava lotada, os louvores emocionantes, as pessoas sorrindo e aplaudindo. Saí do púlpito satisfeito, mas sem perceber que aquela seria minha última pregação do jeito que eu conhecia. Ao voltar para meu escritório, senti uma dor aguda no peito. No começo ignorei. Respirei fundo, tentei relaxar, mas a dor só aumentava. Meu coração começou a bater descompassado. Um suor frio escorreu pela minha testa. Algo estava errado. Tentei chamar alguém, mas as palavras não saíram. Tudo ao meu redor começou a escurecer. Meu corpo ficou leve. Senti que estava caindo, mas ao mesmo tempo subindo. Foi então que percebi. Eu estava morrendo. A dor era insuportável. Uma pressão esmagadora no peito, como se algo invisível estivesse apertando meu coração com toda a força. Meus joelhos cederam, e antes que eu pudesse chamar por ajuda, caí de costas contra o chão do escritório. Tentei lutar contra aquela sensação, me agarrar à consciência, ao meu corpo, a qualquer coisa que me mantivesse ali, mas era tarde demais. Senti um arrepio subindo pela espinha, e então tudo silenciou. O mundo ao meu redor parecia ter se dissolvido em um vazio absoluto. Sem som, sem dor, sem corpo. Abri os olhos e, para minha surpresa, eu ainda estava ali. Vi meu corpo caído no chão, imóvel. O telefone tocava na mesa. Alguém estava batendo na porta. Eu conseguia ver tudo, mas não podia interagir com nada. Foi nesse momento que compreendi. Eu estava fora do meu corpo. Um desespero tomou conta de mim. Isso não podia estar acontecendo. Tentei falar, gritar, me mover, mas era como se eu fosse uma sombra sem peso, um mero observador de uma realidade que já não me pertencia.
O telefone continuava tocando. A batida na porta ficou mais insistente. Alguém me procurava, mas eu não podia responder. Foi quando vi a porta se abrir. Um dos diáconos da igreja entrou apressado. Pastor, ele me viu no chão e correu até mim. Tocou meu pulso, tentou me chamar, mas eu já não estava mais ali. Chamem uma ambulância, ele gritou. Outras pessoas entraram correndo, e o caos começou. Vi meu próprio corpo sendo virado, tentaram reanimá-lo. Alguém começou a orar em desespero, mas eu só conseguia pensar em uma coisa. Era tarde demais para mim. O ambiente ao meu redor começou a mudar. Uma névoa escura se formava nas bordas da minha visão. Uma sensação estranha, como se uma força invisível estivesse me puxando para longe. Era como se o próprio tempo estivesse se dissolvendo ao meu redor. Então, eu comecei a cair. O chão desapareceu. Eu era sugado por um túnel escuro sem fim, como se estivesse sendo arrastado para um lugar desconhecido. Tentei resistir, tentei me agarrar a algo, mas não havia nada. Então, ouvi uma voz profunda, mas não ameaçadora. Uma voz que parecia ressoar dentro da minha própria alma. David Reynolds, chegou a sua hora. E diante de mim, a luz apareceu. A escuridão que me envolvia se desfez num instante. E de repente, eu estava diante de algo que palavras humanas jamais poderiam descrever. Uma luz intensa, viva, pulsante, mas que não cegava. Envolvia tudo ao meu redor. O tempo parecia não existir. Eu não sentia peso, dor, frio ou calor. Era como se minha alma estivesse suspensa em algo puro, perfeito, eterno. Então percebi que não estava sozinho. À minha frente, uma presença se formava. Era como olhar para o próprio sol. Mas ao invés de queimar, aquela luz preenchia tudo dentro de mim. Eu sabia quem era Jesus, ele não precisava dizer nada. Seus olhos penetravam minha alma, enxergavam tudo o que eu era, cada pensamento que já tive, cada decisão que tomei, cada verdade que omiti. Eu tentei falar, mas não havia palavras que pudessem expressar o que eu sentia. Foi então que a voz dele soou, não apenas ao meu redor, mas dentro de mim. David Reynolds, você esperava ser recebido como um servo fiel. Meu coração se apertou. Sim, eu esperava. Eu era pastor. Eu pregava sobre Deus. Eu tinha trazido milhares para a minha igreja. Eu merecia estar ali, certo? Mas antes que eu pudesse responder, ele continuou. Você me chamou muitas vezes. Você pregou sobre mim. Mas você escondeu a verdade. Minha mente girava. Eu escondi a verdade. Então diante de mim uma cena começou a se formar. Era minha igreja. Meu púlpito. Via a mim mesmo pregando. A voz saía alta e clara, mas havia algo de errado. As palavras que eu dizia eram belas, inspiradoras, confortantes, mas vazias. Eu falava sobre prosperidade, sobre como Deus queria que todos fossem bem-sucedidos, sobre como a fé traria realização pessoal. Mas eu não falava sobre arrependimento. Eu não falava sobre carregar a cruz. Eu não falava sobre santidade. Eu via os rostos das pessoas na congregação. Elas sorriam, elas aplaudiam, mas eu conseguia enxergar além das aparências. Seus corações estavam vazios. Elas estavam ali porque eu as fazia se sentir bem, não porque estavam sendo transformadas. Então, vi algo que me fez estremecer. Vi pessoas que tinham estado na minha igreja, pessoas que tinham me ouvido pregar por anos, mas agora elas estavam separadas da luz, perdidas. E foi nesse momento que compreendi. Meu medo de perder membros me fez perder almas. Eu não tinha pregado a verdade, eu tinha pregado o que era conveniente. Meus olhos se encheram de lágrimas. Eu queria me justificar, queria dizer que só estava tentando ajudar, que queria que as pessoas tivessem esperança, mas dentro de mim eu sabia que ele estava certo. Então, Jesus falou novamente. Você não foi chamado para agradar aos homens. Você foi chamado para pregar a verdade. Meu coração pesou como nunca antes. Eu sabia que não merecia estar ali. Foi então que vi. Atrás de Jesus, uma passagem se abriu. Era algo indescritível. Um lugar tão glorioso que apenas olhar para ele me fez tremer. A presença de Deus estava ali. O céu estava ali. Mas eu não conseguia me mover em sua direção. Foi então que Jesus disse algo que fez meu coração disparar. David, você voltará. O impacto dessas palavras me atingiu como um raio. Eu voltaria? A luz ao meu redor começou a se distorcer, como se eu estivesse sendo puxado para trás. O desespero tomou conta de mim. Eu não queria voltar. Eu sabia que se voltasse, nada jamais seria o mesmo. Mas não havia escolha. Eu estava sendo enviado de volta. A luz ao meu redor começou a vibrar, como se o próprio ar estivesse carregado de algo muito maior do que eu podia compreender. Minha alma tremia diante da presença de Jesus. Eu sabia que estava diante da verdade absoluta. Mas o que mais me assustava não era o que eu via, era o que eu sentia dentro de mim. Uma consciência avassaladora tomava conta do meu ser. Cada decisão que tomei, cada palavra que preguei, cada verdade que omiti, tudo estava ali, diante de mim. Não havia como esconder. Jesus me olhou e com uma voz que não era de condenação, mas de uma autoridade indescritível, ele me confrontou com a realidade que eu evitava há anos. David, o que é mais importante para você? Que os homens te aplaudam ou que suas palavras salvem suas almas? A pergunta me atingiu como um golpe no peito. Eu sabia a resposta. Por anos, eu tinha me convencido de que estava fazendo a coisa certa. Minha igreja estava cheia. As pessoas me amavam. Eu não queria que ninguém se afastasse por causa de mensagens duras, então aprendi a equilibrar minha pregação, a torná-la mais agradável, mais leve, mais acessível. Mas agora eu via o que isso custava. Mas, Senhor, eu falei sobre ti, eu preguei, Antes que eu pudesse continuar, ele estendeu a mão, e diante de mim, o cenário mudou. Vi multidões de pessoas, milhares. Algumas delas eu reconhecia, rostos que estiveram na minha igreja. Eles caminhavam por uma estrada larga, conversando entre si, sorrindo, mas sem perceber para onde estavam indo. Então, vi outro caminho, estreito, difícil, quase deserto. Poucas pessoas passavam por ele, mas cada uma delas parecia ser guiada por algo maior. Jesus olhou para mim. Você conhece estas palavras, Davi? Meu coração acelerou. Sim, eu conhecia. Larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram.
Mateus 7, 13, 14. Aquelas pessoas que eu vi no caminho largo eram as mesmas que sentavam na minha igreja todos os domingos. Meu corpo espiritual tremeu. Eu as guiei para lá. Eu as deixei confortáveis o suficiente para nunca procurarem o caminho estreito. Eu te dei um chamado, David. A voz de Jesus não era de raiva, mas de tristeza. E você o trocou por aceitação. Caí de joelhos. Lágrimas quentes desciam pelo meu rosto. Eu entendi. Eu fui um líder que temeu mais a rejeição dos homens do que a reprovação de Deus. Eu evitei falar sobre santidade, sobre a cruz, sobre renúncia, porque tinha medo de que as pessoas parassem de vir. Mas agora, eu via para onde elas estavam indo. Jesus se aproximou e, com amor, mas também com um peso eterno em suas palavras, ele me disse: se você voltar, pregue a verdade. Sem medo, sem omissão, sem preocupação com números. Pregue o evangelho, porque é a única coisa que pode salvar as almas. Eu queria prometer ali mesmo que faria tudo certo, que nunca mais esconderia nada. Mas então percebi algo. E se eu não voltasse? Foi nesse instante que uma nova verdade me atingiu com força. Nem todas as pessoas têm uma segunda chance. Eu estava sendo enviado de volta. Mas quantos outros nunca teriam essa oportunidade? Quantos morreriam sem ter tempo de enxergar a verdade? Jesus sabia o que eu pensava. Agora você entende, David. O tempo está se esgotando. A luz ao meu redor começou a se intensificar. Tudo começou a girar. Meu corpo, minha alma, meu espírito, tudo estava sendo puxado de volta. E então, em um instante, o céu desapareceu. Eu estava caindo, retornando. A queda foi abrupta. Uma sensação de ser puxado violentamente para trás, como se uma força invisível me arrancasse do lugar mais puro que eu já estive. Minha alma parecia rasgar enquanto eu voltava. Então, a dor me atingiu como um golpe avassalador. O ar invadiu meus pulmões de uma vez, fazendo meu peito arder. Meus olhos abriram com um desespero que eu nunca tinha sentido antes. Luzes brancas piscavam acima de mim. Vozes, sons abafados, um cheiro forte de hospital. Eu estava de volta. Uma enfermeira gritou alguma coisa. Pessoas correram ao meu redor, mas nada daquilo importava. Minha mente estava em choque. Eu estive diante de Jesus. Eu vi o destino das almas. Eu vi a verdade. E agora, eu estava preso nesse corpo frágil outra vez. Doutor, ele voltou. Alguém gritou ao longe. Minutos se passaram em um borrão. Senti mãos segurando meu pulso. Vi rostos desconhecidos ao meu redor. Ouvi meu nome sendo chamado inúmeras vezes. Mas eu não conseguia responder. Como eu poderia explicar o que vi? Meu corpo tremia. Não de fraqueza, mas de uma angústia imensurável. Meu coração batia forte, não apenas porque eu havia retornado da morte, mas porque algo dentro de mim tinha sido completamente transformado. Eu precisava falar. Eu precisava contar. Mas quando tentei abrir a boca, as palavras não saíram. Tentei me mover, mas a dor no peito me impedia. Cada músculo parecia ter sido atingido por um choque elétrico. Meu coração havia parado. E agora, estava batendo novamente. Uma enfermeira segurou minha mão. Pastor David, você está bem. Você teve um infarto, ficou morto por 5 minutos. Mas agora, está seguro. Segurança? Eles achavam que eu estava seguro? Eu não estava. O mundo não estava. As imagens do que vi ainda queimavam na minha mente. A estrada larga, as almas perdidas, o caminho estreito quase vazio. A verdade que Jesus me revelou pesava em minha alma. Por anos, eu fui um líder que evitava a verdade mais dura. Eu escolhi palavras suaves, mensagens que acalmavam, sermões que motivavam, mas que não transformavam ninguém. Agora eu entendia e precisava dizer isso ao mundo. O tempo passou. Dias. Depois, semanas. Eu me recuperei fisicamente. Mas dentro de mim algo ainda queimava. A primeira vez que fiquei diante do espelho e olhei nos meus próprios olhos depois do que aconteceu, eu não reconheci quem eu era. O homem que eu fui morreu naquele dia. Agora, só restava uma escolha: falar a verdade. Os dias que se seguiram foram de silêncio, mas não um silêncio vazio, e sim o peso de uma verdade que eu já não poderia mais ignorar. Eu me sentava na beira da cama do hospital, olhando para minhas mãos, tentando entender como alguém que viu a eternidade poderia simplesmente voltar à vida e continuar como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia que não havia escolha. Aquele homem que evitava falar sobre arrependimento, que suavizava a verdade para manter sua igreja cheia, esse homem não existia mais. E pela primeira vez em muitos anos, eu senti um temor profundo dentro do meu coração. Não o medo humano, mas o verdadeiro temor do Senhor. Eu havia recebido uma segunda chance, mas quantos não teriam essa oportunidade? Quando finalmente saí do hospital, minha mente estava tomada por um único pensamento: eu preciso contar a verdade. E eu contei. No primeiro culto após minha recuperação, entrei naquele mesmo púlpito onde tantas vezes havia falado palavras bonitas e motivadoras. Mas dessa vez, minha mensagem não era para agradar. As pessoas me olhavam em silêncio, esperando ouvir o mesmo pastor de sempre. Mas o pastor que eles conheciam havia morrido. Abri minha Bíblia e li em voz alta, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo as suas próprias cobiças. 2 Timóteo 4:3. Fechei os olhos por um momento e respirei fundo. Então, eu contei. Contei o que vi. Contei sobre Jesus. Contei sobre a estrada larga. Contei sobre as almas que estavam perdidas e que eu mesmo ajudei a enganar. A igreja ficou em choque. Alguns me olharam assustados. Outros começaram a chorar. Havia um peso no ar. Muitos esperavam que eu voltasse com uma mensagem de gratidão, com um testemunho de milagre. Mas ninguém esperava que eu voltasse para expor a verdade que eles evitavam ouvir. E naquele dia, algo aconteceu. As pessoas que estavam ali se levantaram de seus lugares e vieram ao altar. Algumas choravam, outras pediam perdão. E eu soube que minha missão havia começado ali. Eu sabia que algumas pessoas não aceitariam. Sabia que eu perderia membros. Mas pela primeira vez na minha vida, isso não importava mais. Porque agora, eu sabia o que estava em jogo.
Se você está ouvindo minha história agora, não é por acaso. O tempo está se esgotando, e a decisão que você toma hoje pode definir sua eternidade. Leia 2 Timóteo 4:3 e reflita sobre a verdade do Evangelho.